nos conta também, lá no livro de Juízes, a história de um homem. Um homem também que era muito forte. Ainda não. Um homem que era muito forte. Esse homem, ele passou por muitas tentações. Será se ele cedeu e pecou? Vamos ver a história desse homem. Tinha um homem chamado Manoá. Ele era casado com uma mulher que amava muito a Deus. Crianças, ó. Ela amava muito a Deus e obedecia a Deus. Só que eles tinham um desejo muito grande, sabe qual era? Eles queriam ter um bebê, eles ainda não tinham um bebezinho. Mas um dia, Deus, porque aquela mulher era muito fiel a ele, amava muito a ele, Deus mandou um anjo lá para falar com Manoá e a esposa dele. Olha, você vai ter um bebê. Esse bebê vai ser muito especial. Esse bebê, ele vai ser um nazireu. E ele vai ser o libertador do povo de Israel, do povo de Deus. O que é o nazireu? Quem sabe? Nazireu é uma pessoa que é consagrada a Deus. E ela não pode, foi feito um voto, e ela não pode cortar o cabelo, beber bebidas alcoólicas, tá? E ela tinha que cumprir os mandamentos de Deus. Mas ela era nazireu. E essa criança, no tempo certo, nasceu. Sansão nasceu. E ele foi criado nos caminhos do Senhor, servindo a Deus, aprendendo com a mãe dele e com o pai. E esse menino cresceu. Olha como o nosso Sansão é forte. Ele cresceu e ele serviu. Olha só o braço dele, como ele é forte. Um dia, ele era tão forte, ele estava andando e de repente viu um tigre, um leão muito forte. Ele, sem nada na mão, lutou e venceu e matou aquele leão, aquele tigre. Outro dia, ele começou a ter uns pensamentos, começou a vir a tentação para ele. Ele começou a querer ir lá em Gaza para poder ver o que tinha lá. Ele começou a se encantar com as coisas daquele povo. Mas o povo lá de Gaza é um povo que não servia a Deus, que não honrava a Deus, que não tinha Jesus nas suas vidas. E ele estava lá, sabe o que aconteceu? Os soldados filisteus souberam que ele estava lá. Naquela época, as cidades lá de Jerusalém, lá de Gaza, tinha os muros bem grandão e um portão enorme. Igual naqueles filmes que a gente assiste, aqueles dos castelos medievais, tem um muro. E lá em Gaza tinha um muro e tinha um portão. Aí os soldados filisteus pensaram, já sei, vamos fazer uma emboscada para prender o Sansão. Hoje a gente vence o Sansão. Nós vamos fechar os portões e ele não vai ter como sair. E hoje nós vamos matar Sansão. Olha só. Será se prenderem e matar o Sansão? Os soldados estão atrás de Sansão. Ai meu Deus, que barulho é esse? Os soldados estão indo atrás de Sansão. Vão pegar Sansão e matar Sansão. Ou não? Mas Sansão, com toda a sua
força, fugindo dos filisteus, arrancou o portão e saiu fugindo, e nenhum soldado dos filisteus conseguiu pegar Sansão. Mas olha só ainda. Outro dia, Sansão está voltando. Ele estava vindo, aí ele viu um monte de soldado indo pegar o povo. Mas sabe o que ele fez? No caminho, ele achou um pedacinho de osso no chão. Osso, uma queixada. Sabe o que é uma queixada? Era um pedaço aqui do queixo de um burro, de um jumento. Aí ele pegou aquele negócio no caminho, foi lá e começou a matar todos os soldados. E com um pedacinho de osso, ele matou 1000 soldados filisteus. 1000, com um pedacinho de osso. Para vocês verem a força que ele tinha. Já pensaram, Sansão? Viram só quanta força ele tinha? Bodybuilder. Com pedaços, já imaginaram? Com um pedaço de osso, matou 1000 soldados. Com nada na mão, ele matou um grande leão. Ele pegou o portão da cidade de Gaza aí. Ninguém conseguiu pegar. Que força, que corajoso é Sansão. De onde vem toda essa força? É dos músculos dele? É das vitaminas que ele toma? É da musculação que ele fazia na academia? É dos cabelos? Será? Não, a sua força não era só dos cabelos, mas era de que ele vivia uma vida de obediência a Deus. Ele vivia para o Senhor. Essa era de onde vinha a sua força, de uma vida com Deus. Mas aconteceu que Sansão continuou indo lá em Gaza, olhando lá os filisteus, e ele começou a se encantar com as coisas de lá. Começou a querer ver as bebidas, começou a ver as coisas, e um dia ele viu uma linda mulher e se apaixonou por ela. Ela chamava Dalila. Mas aconteceu que ele quis ficar com ela, namorar com ela. Aí os soldados, só que ela era filisteia. E os soldados filisteus pensaram, já sei, chamaram Dalila e combinaram com Dalila: olha, vamos agora pegar Sansão. Nós te damos muito dinheiro se você conseguir descobrir de onde vem a força de Sansão e como a gente vai derrotar Sansão. E um dia ela chegou para Sansão e perguntou. Sabe o que ele falou? Ele mentiu para ela. Ele enganou. Ele disse que a força dele vinha, sabe de quê? Se amarrasse ele com corda e molhasse a corda do arco e flecha, ele iria perder a força. E ela fez isso. Ele dormiu e ela foi lá e amarrou as mãos deles com a corda. Isso. Mas aí ela também foi esperta. Ela pensou assim: eu vou ver primeiro se ele está falando a verdade. Aí ele pegou. Ela falou assim: olha, soldados filisteus, eles estão vindo, soldados filisteus. Na mesma hora, Sansão foi, arrebentou a coxa, não perdeu força nenhuma. A Dalila ficou muito brava. Você me enganou. Por que você está me enganando? E isso aconteceu mais 2 vezes. E ela ficou insistindo para ele contar a verdade. Um dia, acabou que ele foi e contou: a minha força, se você cortar o meu cabelo, eu vou perder a minha força. Aí ela esperou a noite e ele dormiu. Quando ele foi para lá e dormiu,
Sabe o que ela fez? Olha o que está na mão dela. Ele me enganou, mas agora eu vou mostrar para ele como se resolve essa situação. Eu vou ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E ela fazia tudo por dinheiro. Aí, sabe o que ela fez? Esperou ele dormir. E quando ele dormiu, ela foi lá e cortou os seus cabelos. Quando ela esperou um pouco, como ela viu que ele falou a verdade, ela saiu gritando. Ela foi lá e falou: vem, soldados, vem. Ela tinha combinado com os soldados filisteus. Vem, vem. Filisteus! Os soldados filisteus vieram. E olha, pegaram Sansão. Bateram nele, prenderam ele. E sabe o que ele ainda fez? Furaram seus 2 olhos. O coitadinho ficou cego. Ele perdeu a sua força. E é isso que acontece. Sabe o que a gente aprende na história de Sansão e Dalila? Ainda tem mais. Que nós não podemos fazer de tudo. Né? Primeiro ele começou a ir lá para Gaza, para querer ficar lá com o povo. Muitas vezes a gente vai em lugares que não deve, a gente quer fazer amizade com não deve. A gente sabe que não pode ir para aquele lugar, lá vai ter cigarro, lá vai ter bebida, lá vai ter droga, lá vai ter outras coisas erradas, e você pega e vai. Ele tinha sido consagrado para Deus para não se misturar com esse povo. Ele era para ser o libertador do povo de Deus. Ele começou também, ele deu mais importância em agradar Dalila. Ele não podia contar o segredo da força dele. Mas ele preferiu contar para Dalila do que continuar a sua promessa firme, o voto que ele tinha feito para Deus. E muitas vezes a gente quer ser amigo de fulano, quer estar com fulano, né? E a gente acaba fazendo coisas erradas para poder se tornar amigo. Nas escolas tem muito disso. Se você não fizer isso, se você não vestir dessa forma, você não faz parte da nossa turma, né? Os meninos, se você não fizer isso, você não vai jogar futebol com a gente. E muitas vezes a gente acaba fazendo para querer ter esse amigo, essa amiga. Então a gente não deve escolher as amizades erradas. Quando você escolhe a amizade errada, o que acontece? Você fica longe de Deus, assim como Sansão. Um dia, o povo filisteu pensou: vamos fazer uma festa. E organizaram uma grande festa para o Deus dele, o Deus Dagon. Eles adoravam o Deus Dagon. Por isso que eles não eram povo para estar junto com Sansão. E eles fizeram essa festa, sabe aonde? Lá no templo principal. Esse templo era enorme. E eles falaram: nós vamos levar Sansão e colocar Sansão lá, para que todo mundo possa ficar rindo e debochando dele. Naquele tempo era tão grande, aquele templo, que cabia 3.000, lá tinha 3.000 pessoas. E eles estavam lá fazendo aquela festa, bebendo, fazendo orgias, um monte de outras coisas, por Deus Dagon. E todo mundo debochando do Sansão. Sansão cego, sem força nenhuma, ele estava preso. Mas um dia Sansão chegou e pediu para eles: me põe lá no meio daquelas 2 colunas. Ele sabia que aquelas 2 colunas seguravam o templo. E ali ele, muito triste, sem força, ele orou a Deus. Deus, me perdoa, Deus, por tudo que eu fiz, e restaura a minha força, para que eu me vingue dos filisteus, Deus. Sansão arrependeu. Sansão pediu perdão a Deus, mas ele pediu para que Deus desse força a ele, para destruir aquele povo e se vingar daquele povo filisteu, daquele povo que não adorava a Deus, daquele povo que queria destruir o povo de Deus, o povo de Israel. Morreu todo mundo.
mundo, todo aquele templo caiu. Inclusive Sansão. Todos morreram. Mas a força dele, Deus deu, porque ele o quê? Arrependeu. Pediu perdão. E Deus deu a força de novo para ele e vingou o povo dele, matando todo aquele povo que estava adorando aquele Deus Dagom.